Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos irmãos que estão sempre conosco, aqui na ON TV 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Esse é o programa Cafezinho, uma porção da Palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre um dos temas centrais da Bíblia e essencial para a vida de todo o cristão, que é o arrependimento, que muitas vezes você pode trazer no seu coração realmente muita culpa, uma sensação, um desconforto gigantesco por questões, erros que você possa já ter cometido na sua vida. Então, desde os tempos da antiga aliança, do Antigo Testamento, até o ministério de Jesus e dos apóstolos, Deus vem chamando o seu povo, através das gerações, ao arrependimento, e nós precisamos realmente compreender o que é este verdadeiro arrependimento e como ele transforma as nossas vidas, é capaz realmente de nos dar vida, uma vida real, com muita paz e alegria, mesmo em meio às tribulações e tantos erros que nós já cometemos ou muitas vezes nos vemos cair, não é mesmo? Em certas artimanhas, armadilhas do diabo em nossas vidas. Então hoje nós vamos explorar o verdadeiro sentido do arrependimento, a sua importância, de como que tudo isso pode realmente se manifestar nas nossas vidas. Então, convido a todos os nossos irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3, que fala exatamente sobre esta questão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Muito bem. Então, nós observamos desde a antiga aliança com os profetas até a nova aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para uma nova vida, esse assunto, esse tema que vem muito clara realmente a necessidade de, quando nós observamos que estamos em erro, que não estamos cumprindo a palavra de Deus, que estamos em desacordo com o que as Escrituras Sagradas do nosso Senhor determinam nas nossas vidas, que nós precisamos, todo aquele que busca ter uma vida cristã, todo aquele que busca ter uma aproximação com Deus, uma comunhão com o nosso Senhor, precisa reconhecer os seus erros, precisa compreender que em determinadas fases das nossas vidas, nós erramos e nós nos arrependemos, mas não basta, meu irmão, apenas o remorso, a culpa em decorrência dos nossos atos. Hoje nós vamos conversar acerca de todas estas coisas e compreender exatamente o proceder de como nós vamos enfrentando estes desafios nas nossas vidas. Talvez você tenha cometido algum erro importante no seu passado e guarde no seu coração um remorso gigantesco, uma culpa gigantesca.
não é mesmo? E venha tentando levar uma vida como cristão, em busca do conhecimento da palavra de Deus, adequar-se a essa nova realidade, de acordo com o que Deus espera da gente, da forma como Deus realmente busca nos ver como vasos de honra diante dos seus olhos. Então nós observamos que no livro de Mateus, no capítulo 27, do livro de Mateus, há um exemplo claro, meus irmãos, da diferença entre você se arrepender verdadeiramente do que tenha feito na sua vida, que hoje considera um erro, ou assim tenha chegado a essa conclusão, a partir do momento que deu início aos estudos da Palavra de Deus, que tenha começado a refletir sobre as Escrituras Sagradas, nós vamos compreender a diferença entre o arrependimento e o remorso apenas, essa culpa que muitas vezes invade o seu coração e faz com que você fique com a sua vida estagnada. E como isso é importante nós termos esse discernimento espiritual para seguirmos em frente. Então, no livro de Atos, no capítulo 13 e 19, nós observamos essa exortação, essa orientação diretamente de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, aqui há uma promessa de Deus de que se nós nos arrependermos verdadeiramente, nos convertermos na palavra do Senhor, uma nova vida, nós teremos os nossos pecados cancelados diante do Senhor. Mas o que é esse arrependimento verdadeiro e essa conversão, não é mesmo? Nos tornarmos cristãos, você precisa compreender que há uma diferença muito grande entre você se arrepender verdadeiramente e apenas ter, muitas vezes no seu coração, num cantinho lá, guardado no seu coração, na sua mente, determinado remorso, em decorrência do que tenha feito no seu passado, ou talvez esteja cometendo até os dias de hoje. E isso vem lhe trazendo uma culpa gigantesca. Então, no livro de Mateus, no capítulo 27, nos versos 3, 4 e 5, nós vamos ver um exemplo de remorso. E remorso, culpa pelo que nós já fizemos de errado diante das coisas deste mundo e diante de pessoas, é muito diferente de arrependimento. Vamos ver um exemplo de remorso? Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, era o que Judas sentia, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, diante de todo o contexto histórico que nós já sabemos em decorrência ao seu papel, não é mesmo, na nova aliança, em todo o desenrolar envolvendo o trabalho missionário do Messias, nós observamos que Judas sentiu remorso, mas não fala nas Escrituras Sagradas que ele tenha se arrependido verdadeiramente, não é mesmo? Então, nós observamos que muitas pessoas confundem arrependimento com sentir-se mal pelos seus erros. Às vezes você se sente muito mal, desconfortável, culpado por estar cometendo algo errado, viver em desacordo com a palavra de Deus, mas você não se arrepende. Então, sentir culpa, ou às vezes até uma tristeza, uma depressão, algo que você se sente, esse vazio existencial gigantesco, não é suficiente. Judas Iscariotes, por exemplo, ele sentiu
muito remorso após trair Jesus, mas não buscou o perdão de Deus. Judas não buscou o perdão de Deus. Ele apenas sentiu remorso, culpa, não é mesmo? Veio a tirar a própria vida, como as Escrituras nos informam, mas isso não foi arrependimento. Em nenhum momento há Judas pedindo perdão a Deus por o que havia feito, se arrependendo ou buscando mesmo um conserto, uma resolução, uma solução para aquele ato que ele havia cometido da traição do Messias. E uma das coisas que nós observamos também no livro de Mateus é que o arrependimento, meus irmãos, é uma condição para a nossa salvação. A salvação, estarmos no reino de Deus, estarmos com Deus, e nós temos embasamento bíblico para realmente esclarecer a todos nós acerca desse tema. Veja o que diz o livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós veremos outras passagens também em que o arrependimento é trazido como um tema essencial para que as pessoas possam ter acesso à própria salvação, que é individual. Então, veja que o arrependimento, ele exige. Então, veja que, para que nós possamos fazer parte do grande plano da salvação, da nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, necessário é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros. E hoje nós vamos aprender como é esse raciocínio com base nas Escrituras Sagradas do verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Então, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança da mente. Então, veja que arrepender-se é realmente mudar o nosso pensamento em relação a todas estas coisas, uma transformação não apenas da mente, não é mesmo, mas como também das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Porque quando nós nos arrependemos de verdade, nós abandonamos os nossos erros e nos voltamos a Deus. Nós vemos hoje em dia que acontece muito, são pessoas que falam acerca disso, mas não vivem isso. Exortam pessoas, julgam pessoas, apontam pessoas, mas lá no fundo dos seus corações vivem exatamente todo o remorso, toda a culpa, todo esse peso que carregam dentro de si mesmos em relação aos seus erros, porque não confessam, que nós vamos ver a seguir, não confessam, não se arrependem, não pedem perdão a Deus e não mudam. Não há uma mudança real. É exatamente tudo falácia, oratória, pregações vazias acerca disso. Mas se você conhecer genuinamente a conduta daquele cidadão, daquela cidadã, daquele irmão, daquela irmã, no seu dia a dia continua nos mesmos erros, agindo da mesma forma. Pessoas que pregam contra o adultério e continuam sendo adúlteros. Pessoas que pregam sobre fidelidade, sobre verdade, sobre perdão, não é mesmo? Sobre a palavra de Deus como um todo, mas no íntimo das suas vidas, dentro, no secreto, no seu interior, ou muitas vezes dentro da sua casa, do seu lar, quando tem uma família próxima, vivem exatamente o erro.
escondem isso, deixam no oculto e vivem sempre naquele remorso, naquela culpa. Não é mesmo? O que é muito diferente do arrependimento, como a palavra arrependimento vem, né, da palavra grega metanoia, que significa uma mudança de mente, que acarreta uma mudança de comportamento, de hábito, em que nós vamos nos adequando à vida cristã. É impossível que você aceite viver e obedecer a palavra de Deus, que os evangelhos nos esclarecem acerca do cristianismo, de sermos imitadores de Cristo, sem o arrependimento de todas as coisas que você já fez em relação na sua conduta no que se refere ao mundo. Não é mesmo? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que se titula pastora, né? Um pastor, uma pastora, não importa, e que essa pessoa, em um determinado momento que eu presenciei, fiquei sabendo, né, se utilizava do curandeirismo, de curandeiros, acho que é assim que se pronuncia, né? Então, veja que nós observamos uma conduta completamente em desacordo do que diz a palavra de Deus. Não é um julgamento para as pessoas que professam uma fé diferente daqueles que se titulam cristãos, não é mesmo? Mas você vê alguém que se diz pastor, mesmo sem ter um ministério, mas se titula pastor, mesmo, em que na sua vida pessoal, na sua vida íntima, não vive o evangelho, é apenas uma oratória vazia, sem qualquer embasamento e principalmente sem ser um exemplo diante daqueles que muitas vezes param para ouvir, não é mesmo, tantas coisas. E nós eu me lembro que ficou marcado isso na minha mente, que nessa época, conversando com essa pessoa, havendo os recursos da medicina, havendo, não é mesmo, milagres em que Deus é capaz realmente de mudar as nossas vidas, trazer cura para tudo que nós possamos ter de problemas nas nossas vidas, Deus tem a solução, mas essa pessoa buscou se utilizar de um curandeiro. Acho que é esse a forma que se titula, né? Aquelas pessoas que têm uma outra fé diferente da nossa, acreditam em outras coisas, né? E se submete então àqueles rituais, àqueles procedimentos, enfim. Isso é muito triste de nós vermos, e é aí que nós observamos que existem pessoas que falam uma coisa, meus irmãos, mas realmente não vivem aquilo que estão falando. Escandalizam o evangelho. Não é mesmo? A questão é que muitas vezes isso não é exposto, porque nada fica oculto. Não é mesmo? Mas ai de quem vem o escândalo, daquelas pessoas que venham a denunciar esse tipo de coisa. Não, a gente entrega essas coisas que nós vemos acontecendo, enfim, na vida como um todo, nas mãos de Deus, não é mesmo? E deixamos Deus agir na vida dos nossos irmãos que possam estar equivocados. Qual seria a postura correta desse irmão? Não é mesmo? Arrepender-se de ter se utilizado de rituais que não condizem com o cristianismo, de verdade. Confessar isso, arrepender-se, não é mesmo? E mudar essa atitude. E pelo que fiquei sabendo, não foi apenas uma vez. Então, como que a pessoa que diz professar, é essa que é a questão, diz professar ser um pastor que acredita nas escrituras sagradas, ao passo que se utiliza de rituais que não estão dentro do entendimento da teologia cristã. Não é mesmo? Existem várias religiões
no nosso mundo. Este religare, em que as pessoas buscam se conectar com Deus. E nós vivemos em um país, em um Estado democrático de direito, em que existe a liberdade religiosa, em que não pode haver intolerância religiosa sobre a crença, sobre a fé das pessoas. E nós estamos observando aqui essa questão de pessoas dizerem algo e se utilizarem ou fazerem outras práticas, fazerem parte de outras práticas, de outros rituais. Então, isso é ser um enganador de pessoas que têm, muitas vezes, um coração inocente, um bom coração, e isso escandaliza aqueles que veem, né? E observam esse tipo de coisa. Eu me lembro que até na época eu até comentei, com tantos recursos da medicina, você vai procurar isso? Eu me lembro que na época até eu indaguei, mas você acredita realmente nisso? Acredito. Eu disse, mas como que você acredita nisso? É algo que me deixou meio impactado, porque a pessoa acreditar nestas coisas, que estas coisas tenham um poder maior do que o poder de Deus nas nossas vidas, é no mínimo chocante para quem é cristão e quer viver a verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Agora, para os irmãos que professam essa fé e que se utilizam disso, eu até nem sei que religião é que se utiliza disso, desses tipos de rituais, eu não compreendo sobre esse assunto. É muito normal que as pessoas se utilizem disso, porque é algo natural. É a crença, muitas vezes, regional, muitas vezes de um povo, muitas vezes de uma localidade, enfim. Não é mesmo? Então, nós ficamos, muitas vezes, estarrecidos, como a própria palavra nos afirma, que nós veríamos coisas que ficaríamos estarrecidos e ficamos realmente, mas não estamos aqui de forma alguma para julgar a postura dos nossos irmãos, porque nem Cristo fez isso. O que nos cabe é acolher, buscar compreender, buscar esclarecer, buscar entender por que determinadas coisas acontecem, não é mesmo? Buscar auxiliar dentro do nosso entendimento, quando nos é requisitado, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, expressar o nosso entendimento com base naquilo que nós acreditamos. Assim como todos os nossos irmãos que acreditam, que as pessoas têm liberdade religiosa de acreditar no que quiserem, que vem embasar a sua religião, este religar, essa conexão individual de cada irmão com Deus. Não é mesmo? Eu sou cristã. Então, o meu embasamento são as Escrituras Sagradas, única e exclusivamente. Meu Senhor é Deus, em que eu busco a comunhão com Deus através do único mediador que eu entendo através da Nova Aliança, através do que eu já estudei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. Não é mesmo? Em que nós temos neste mundo muitas pessoas que desempenham às vezes um papel excelente, se titulando pastores, pastoras, pregadores, missionários, estão cumprindo o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, que convoca os apóstolos e demais que estavam naquela época acompanhando essa fase da história, e de pregar o evangelho a todas as nações, proclamai a palavra de Deus, não é mesmo? Em todo o mundo, todas as pessoas, até porque uma das condições para que o reino de Deus se estabeleça é que a palavra do nosso Senhor chegue a todas as pessoas, não é mesmo? E nós observamos que a salvação que nós falamos, ela depende desse arrependimento. Para nós que cremos, que somos cristãos, imitadores de Cristo, que buscamos isso, tanto que cada vez que é falado arrependei-vos, por quê?
porque o reino de Deus está próximo. Então, há essa necessidade de nós reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos verdadeiramente, no sentido da palavra mesmo, essa mudança de mente, de comportamento, de postura, para que nós possamos substituir. Nós não vivemos mais em nós, é Cristo que vive em nós. Nós assumimos essa postura de cristão. Então, nós observamos também no capítulo 59 do livro de Isaías, meus irmãos. Capítulo 59 do livro de Isaías. É somente através do arrependimento, que é o nosso tema de hoje, que nós conseguiremos a nossa verdadeira aproximação a Deus. Se você vive em cima do muro, com circunstâncias da sua vida presente ou do seu passado mal resolvidas, há uma distância entre você e Deus. Existe algo aí na sua vida que está te distanciando de Deus. E muitas vezes, inclusive, do agir do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Porque você não está numa comunhão total, há uma comunhão muitas vezes parcial entre você e Deus. Você recebe bênçãos, Deus te dá livramentos, mas para que haja uma comunhão real entre você e Deus, é necessário o arrependimento, porque somente através do arrependimento é que nós nos aproximamos de Deus, porque conforme fala no livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 2, o pecado, o erro, aquilo que está em contrário às Escrituras Sagradas, nos afasta de Deus. Vamos de novo? Tudo que nós viemos a realizar nas nossas vidas, ou estar em desacordo com o que é orientação de Deus para nós, filhos de Deus, o pecado, o erro, aquilo que nós estamos realizando nos nossos dias em relação às circunstâncias das nossas vidas, em relação às pessoas. Muitas vezes nós temos total consciência disso. Agimos de forma consciente, mesmo tentando ocultar dos homens, como o exemplo que nós vimos hoje, mas jamais nós escondemos o que ocorre na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, no secreto daquele que mais importa, que é Deus. Então veja que o erro, aquilo que é considerado errado diante dos olhos do Senhor, isso nos afasta de Deus, isso desagrada ao nosso Senhor. E quando nós nos arrependemos, veja que essa barreira aqui, esse muro, essa barreira que muitas vezes nos distancia do nosso Senhor, ela é removida. Muitas vezes você pode ter uma comunhão parcial com Deus. Está tudo bem com Deus, você tem alguns erros que você comete, mas você tem fé, você acredita no nosso Senhor, você está nessa busca, nessa luta. Mas enquanto o arrependimento verdadeiro não chega na sua vida, ele traz essa mudança de atitude, de hábitos, e você se torna uma nova criatura através da sua entrega da sua vida nas mãos do Senhor. Através do nome, do sangue do Messias, do Cristo, você se arrepende verdadeiramente e muda de verdade, existe um distanciamento real entre você e Deus, porque o erro e o pecado nos afastam de Deus. E o que nos aproxima de Deus de forma incondicional, que nós conseguimos nos mantermos conectados ao Senhor? Quando nós nos arrependemos. Então, todas as barreiras, todos aqueles vícios que nos impedem de estar realmente entregues 100% para a vida cristã, isso é removido. Não é mesmo? Então, apenas através do arrependimento verdadeiro é que nós conseguimos nos aproximar de Deus. Veja o que diz em Isaías 59, no verso 2.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, veja que tudo que nós fizemos de errado, até aquilo que nós buscamos, que você busca, que nós buscamos acobertar, fazer no escondido, no secreto, mas diante de Deus isso não existe, meu irmão. Não existe essa possibilidade nas nossas vidas no que se refere à verdade absoluta de Deus. Deus ninguém engana. E é realmente através do arrependimento que nós vamos preparando os nossos corações para esse avivamento, não é mesmo? Em que nós vamos realmente ver o grande mover de Deus, esse chamado. E no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 2, veja que interessante essa passagem de João Batista. Todos sabem, né, a figura de João Batista, seu trabalho missionário aqui, precursor ao Messias. Então, no capítulo 3 do livro de Mateus, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e disse, novamente, meus irmãos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Venha produzir frutos dignos de arrependimento. Então veja que há esse avivamento, esse chamado para o arrependimento de todas as pessoas, que nós vamos conseguindo fazer com que as pessoas possam compreender que não há necessidade de levar uma vida da forma como estão levando. É muito mais fácil você confessar os seus erros, se livrar de todas estas coisas, já que você tem essa intenção no seu coração de viver uma vida cristã e recomeçar, meu irmão. É por isso que nós estamos aí nessa caminhada, não estamos dizendo que seja algo fácil de ser feito, mas é possível. O próprio Cristo disse, tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Mesmo na condição em que o verbo se faz carne, está sujeito a todas as emoções, vicissitudes dessa vida, as coisas do mundo, ele passou por tanta coisa e ele venceu, não é mesmo o mundo, mesmo diante de todas estas coisas, vence a morte, está à destra do Pai, para o seu retorno, promessa do nosso Senhor para as nossas vidas. E existem algumas formas em que nós podemos demonstrar que estamos arrependidos, né? Então, vamos observar uma ou duas questões aqui, importantes, como frutos dignos, né, do arrependimento. Nós temos no primeiro livro de João, capítulo 1, em que fala exatamente sobre esse exemplo que nós vimos hoje do oculto, pessoas que dizem uma coisa, vivem outra, vivem achando que estão acobertando a sua conduta, mas Deus está vendo claramente os seus atos, não é mesmo? Pessoas que muitas vezes ficam murmurando pelas consequências do que estão vivendo, não é mesmo? Colocando a culpa até no diabo. Mas, na verdade, são elas mesmas que estão a serviço do mal. São filhos das trevas, que se utilizam do Evangelho do Nosso Senhor para serem verdadeiros enganadores. Porque no secreto das suas vidas, não é mesmo? Pensam que estão ocultando o que fazem. Falam uma coisa, vivem outra e pensam que está encoberto. Mas diante de Deus não está. Podem causar o mal, podem influenciar pessoas negativamente, estão a serviço do mal, não é mesmo?
mas as consequências pessoais para as suas próprias vidas são gigantescas, trágicas às vezes, né? E algo muito possível de mudar, principalmente porque existem pessoas que apenas maquiam, né? Tem uma aparência de que conhece um pouco das escrituras sagradas, mas pouco leem, né? Se utilizam sempre das mesmas frases de efeito, tiradas às vezes até fora do contexto, e ficam contando histórias acerca disso, porque conhecimento teológico não tem. Mas, pelo menos, veja que, mesmo a serviço do mal, Deus jamais abandona as suas criaturas. A grande possibilidade de que filhos das trevas venham a se arrepender, assumam verdadeiramente a sua condição de filhos de Deus e possam realizar trabalhos extraordinários para a glória do nosso Deus. Então veja que uma das formas que nós podemos realmente observar o arrependimento verdadeiro no coração daqueles, nos corações sinceros, é o que diz no livro 1 João, no capítulo 1, no verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja que nós precisamos, meus irmãos, além do fato de reconhecermos que estamos errados, porque muitas vezes nós sabemos que estamos errados, não buscar acobertar estas coisas, mas sim confessarmos estas coisas. Veja como até se torna algo libertador você muitas vezes poder chegar diante de Deus, confessar os seus erros, não é mesmo? E a orientação de Deus é que, quando possível, você possa ressarcir aquele que você lesou, mesmo, todas estas coisas. Então, se há a possibilidade de um acerto, de um reconhecimento do seu erro, essa confissão em chegar para certa pessoa e dizer: errei contigo, meu irmão, me perdoe, é algo que realmente nos purifica, demonstra diante de Deus que nós estamos com os nossos corações agindo de forma sincera. Nós não temos que ter vergonha de reconhecer os nossos erros, ou toda a imundícia que você está envolvido. Você teria que ter vergonha de achar que está vivendo no escondido, que ninguém sabe, porque na verdade as pessoas sabem. As pessoas sabem. E nem tão preocupado com o julgamento do que as pessoas já sabem sobre você, mas principalmente como Deus olha para você. Como aquele pai que olha para um filho que muitas vezes não corresponde às suas expectativas, com decepção. Não é mesmo? Porque muitas vezes você faz de tudo por um filho, que pode ser o seu caso, e como resultado na vida desse filho, ele decepciona você como ser humano pelas suas escolhas, pela forma como busca viver a sua vida. Não é mesmo? Tantas coisas que fazem com que o coração de um pai, muitas vezes, sofra em decorrência das escolhas de um filho, principalmente quando estão em desacordo com a palavra de Deus. Então veja que tudo isso, meus irmãos, muitas vezes pode estar interligado, com base na sua conduta, no seu posicionamento. Você que foi um adúltero a vida toda, que muitas vezes teve um casamento aí de 20, 30 anos, que achava que estava tudo encoberto, mas na verdade nunca esteve, já pediu perdão para sua esposa, para sua ex-esposa, talvez não tenha suportado tudo que possa ter passado nesse relacionamento tóxico com você, que é um narcisista, mentiroso, adúltero, irresponsável, emocional. Qual foi as suas atitudes? Se você se arrependeu verdadeiramente, chamou esta pessoa para uma conversa, confessou todos os seus erros e pediu perdão,
É isso que lhe cabe. Se você será perdoado ou não, daí depende da liberdade, do livre-arbítrio daquele que foi machucado. Agora, o seu papel, a partir do momento em que você busca tudo isso, você está realmente arrependido ou você acha que está tudo bem? Você precisa se arrepender disso, você precisa ter consciência que você está errado. Não é apenas desconsiderar. Ah, era a minha antiga vida. É passado, sou uma nova criatura. Não, você precisa se arrepender. Você precisa reparar e você precisa confessar. Você precisa pedir perdão. Porque se você chegasse diretamente, face a face com Deus, como se a sua vida passasse diante de uma tela, em que os teus erros, por exemplo, dentro do teu casamento, com a tua família, passasse numa tela, face a face com Deus, você e Deus. Você poderia até dizer para Deus, ah, estou muito arrependido, mas isso é remorso, é culpa? Como Judas, o traidor? Ou é arrependimento verdadeiro? Ao ponto de se submeter à vontade de Deus, procurar a vítima, que você lesou muitas vezes emocionalmente por uma vida, pedir perdão a essa pessoa, mas verdadeiramente. Até a forma como se fala. Não é mesmo? Para que você possa ter legitimidade de pedir perdão e ser perdoado por Deus por estes erros. Veja que arrepender-se, ter a dignidade de pedir perdão àquelas pessoas que você fez mal, é o mínimo que você tem que fazer para ter realmente legitimidade de chegar diante de Deus e solicitar algo, socorro a Deus diante das suas dificuldades. Isso é muito sério, meus irmãos. Tá? É algo muito real, verdadeiro. Muitas vezes até você não ouça isso dentro de uma organização religiosa, de um CNPJ. Porque hoje em dia as igrejas estão muito propensas a abordarem assuntos que não mexam muito nas feridas e nas dores das pessoas. Apenas aquele discurso coach, motivacional, mesmo. Mas esse resgate de erros, de arrependimento, de verdadeiramente tomar a postura de cristão, se tornar uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, para ser digno, tornar-se digno de poder chegar e se prostrar aos pés de Deus para pedir perdão por todas estas coisas. Existem casos em que nós podemos nos arrepender, mas não temos mais condição de reparar o erro ou pedir perdão. Mesmo como no caso de homicídios, por exemplo, pessoas que tiram a vida de outras pessoas. Agora, nos demais casos em que existe alguém, pode ser no núcleo familiar, pode ser sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua companheira, que você fez tanto mal. E hoje em dia, muitas vezes, só se utiliza desse exemplo para dizer, eu era assim, agora não sou mais. Sou uma nova criatura. Mas e o arrependimento? E a reparação? E o pedido de perdão? Você pulou essa fase? Como que ficou realmente essa história na sua vida? É apenas o remorso, culpa que você colocou numa gaveta e deixou lá separadinho como se não existisse, meu irmão? Então veja que se você está sentindo hoje no seu coração a necessidade de verdadeiramente se arrepender por algum erro que você tenha cometido, uma palavra maldita, uma postura errada, algo que tenha machucado pessoas, e você tem a oportunidade de confessar diante dela que realmente você foi errado, pedir perdão, fazer a sua parte, faça e não adie esse momento. Não se esconda atrás dos seus medos, não se esconda atrás do seu egoísmo, da sua arrogância.
Você não irá poder se esconder de Deus, como Jonas, que queria fugir da missão. Não é mesmo? Uma hora você será engolido, não é mesmo? Por todo esse orgulho, por todas estas coisas. Só quando você se arrepender verdadeiramente, tomar posse do que Deus tem determinado para você, que você será realmente cuspido em algum lugar para que faça aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Você ainda tem tempo para fazer isso? Você está vivo? Você não está aqui por acaso ouvindo essa mensagem. Então faça. Não tenha vergonha de não reconhecer os seus erros perante aquelas pessoas que você lesou, machucou, que você foi errado. Não tenha vergonha. Vergonha você tem que ter de ficar, não é mesmo? Proferindo palavras de coisas que você não vive, fazendo de conta que nunca existiu, que agora você é uma nova criatura, que você tem comunhão com Deus. Não. Todos os erros que você não se arrependeu verdadeiramente, não buscou reparar, se é possível, pedindo perdão, te distancia de Deus. Você pensa diferente? Está tudo bem, eu estou passando apenas o que diz as Escrituras Sagradas de Deus, de acordo com a teologia, o que nós temos aqui esclarecido nas Escrituras Sagradas de Deus, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Independentemente de que você concorde, independentemente do que você tenha extraído das Escrituras Sagradas por conveniência, porque nós vemos muito isso também. Pessoas que leem apenas determinadas partes das Escrituras Sagradas e amparam aquilo que vivem por conveniência das suas realidades, mas quando tem que mexer realmente nas feridas, nas verdades absolutas que estão aqui registradas, as pessoas buscam se fazerem de desentendidas, como se essa parte não tivesse lido, não existisse. Existe sim, meu irmão. Se você quer ser cristão, se você busca salvação, se você busca fazer parte do reino de Deus, você precisa se arrepender. Não se esconda atrás de algo diferente disso. Não faça de conta que você nunca tenha ouvido ou nunca tenha lido. Hoje nós demos vários exemplos de passagens bíblicas para elucidar, enfatizar, provar diante das Escrituras Sagradas de Deus, da antiga aliança, da nova aliança, você precisa se arrepender verdadeiramente. Como que isso é feito, ok? E realmente o que isso irá proporcionar para a sua vida. Saia do engano, saia da caverna. Isso é uma escolha sua. Você pode realmente continuar vivendo a vida da forma como você está. Cometi vários erros, eu me arrependo. Mas isso é coisa do passado. Não é assim que funciona, segundo o discernimento espiritual, o que Deus espera da gente no que se refere a arrependimento. O que Deus espera de você no que se refere quando você diz que se arrepende é a tua atitude de arrependimento. Mudança real de mentalidade, de postura, de comportamento, ir em busca daquele que você lesou, que você prejudicou, verdadeiramente arrependido, sem sentir vergonha de pedir perdão, declarar a verdade que se arrependeu, para que você tenha legitimidade de se prostrar diante de Deus, para você poder conversar com o Senhor, para que você possa demonstrar a Deus o seu verdadeiro arrependimento. Não é para mim, não é nem para você, e muito menos para a pessoa que você já muitas vezes destruiu a vida dessa pessoa, que você tem que provar alguma coisa. Ou que você tem que se justificar. Não, isso é orientação de Deus de como você deve agir segundo Ele entende que seja o arrependimento. Um arrependimento real, verdadeiro e eficaz. Para que você possa dizer que é salvo, para que você possa, confessando os seus erros, não é mesmo? Terem os seus erros verdadeiramente perdoados diante do Senhor.
Não é o que você diz. Me arrependo e sei que Deus me perdoou. Me arrependo, sei que Deus me perdoou. Isso é o que você está dizendo. Segundo a palavra de Deus, existe um processo. O início, não é mesmo? O processo propriamente dito e o resultado final dessa história, que é quando você realmente entra em comunhão com Deus, arrependido verdadeiramente por todas as coisas que tenha feito de errado, em que Deus então passará a falar com você, orientar a sua vida em todas as bênçãos e vitórias que já tem preparado para você. Ok, meus irmãos? Então saia do engano, pare de burlar a verdade, de querer justificar os seus erros, de pensar que você possa muitas vezes ficar com vergonha de agir de acordo com a palavra diante dos homens, porque você teria que ter mais vergonha de buscar conversar com Deus, tendo no seu coração todas estas coisas. Porque Deus sabe sobre você. Algumas pessoas podem não saber quem é você, mas o Deus sabe. E por essa razão, meu Deus, nós no dia de hoje, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Messias, do seu sangue derramado na cruz, viemos, meu Pai, reafirmar a nossa aliança contigo de entrega das nossas vidas, em que nós nos arrependemos verdadeiramente pelos nossos erros e estamos nesse processo, nessa busca, meu Pai, de reparar todos os erros e equívocos que nós já tenhamos cometido, para que nós possamos ser vistos como vasos de honra diante de Ti, para que nós possamos verdadeiramente colocar em prática todos os ensinamentos que nós queremos obedecer no que se refere ao Teu Evangelho, meu Deus, a Tua Palavra, para a Tua glória. Nós não queremos envergonhar, meu Deus, a Tua Palavra, as Tuas Escrituras Sagradas em meu Senhor. Nós queremos ser pessoas que possam ser vistas como imitadores de Cristo, semelhantes ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória, para que o Senhor tenha glória através de nós como instrumentos do teu reino, como instrumentos da tua palavra, da verdade absoluta das Escrituras Sagradas, meu Deus. Talvez hoje, Senhor, muitas pessoas tenham ficado incomodadas, desconfortáveis, por nós estarmos falando que a tua palavra de forma clara nos vem à mente através do Santo Espírito do Senhor, para que seja dito a todos os corações, mas nós precisamos, estamos aqui para isso, para não acobertar, para não sermos cúmplices, ou muitas vezes pessoas que vêm, ao invés de orientar, estão desorientando as pessoas no que se refere às tuas escrituras, meu Deus. Então nos ajude, Senhor, nesse processo. Muitos irmãos podem estar sofrendo remorso, como Judas sofreu. Remorso, culpas, aflições, processos de depressão por coisas do passado, ansiedade por coisas do futuro, em decorrência de tudo isso, dos seus próprios erros que vêm afastando as suas criaturas, os seus filhos de ti, meu Deus. E nós precisamos estar cada vez mais juntos nesse trabalho missionário de resgate dos corações. As pessoas possam estar em comunhão com o Senhor, sem ver a vergonha que lhes acomete de serem o que são. Que não tenham vergonha de serem o que são, porque nós sabemos que a partir do momento do arrependimento, da reparação sempre que possível, da verdade absoluta da tua palavra, em todos os nossos erros nós seremos perdoados. E essa certeza da tua promessa é que precisa ser realmente proclamada a todas as nações e um número maior de corações, meu Deus. Desde já agradecemos, Senhor,
E o nosso pedido, mais uma vez no dia de hoje, é que nos dê sabedoria, meu Deus. Com a sabedoria que o Senhor é capaz de nos habilitar, nós podemos todas as coisas. Com a sabedoria do Senhor nas nossas vidas, nós sempre teremos estratégias divinas. Nós sempre teremos estratégia divina no reger, na conduta, nas nossas atitudes, na nossa mente, no nosso coração. Em toda e qualquer circunstância, diante de toda e qualquer pessoa, meu Deus. Nos ajude, nos dê este auxílio, meu Pai, nos perdoe pelos nossos erros e que nós possamos ser sempre tocados pelo Seu Santo Espírito, que nós realmente sejamos tocados nos nossos corações. Em todos os erros que nós possamos estar cometendo, já tenhamos realizado, para que nós venhamos a nos arrepender verdadeiramente, como hoje foi objeto do nosso estudo, meu Deus, abençoar, que nós possamos realmente nos arrependermos verdadeiramente e não apenas de uma forma ilusória, buscando enganar os nossos corações e acharmos que estamos realmente protegidos em decorrência das nossas posturas que estão muitas vezes alguns irmãos em desacordo com a Tua palavra, meu Deus. O que nós buscamos é a verdade, a salvação, estarmos incluídos no plano da salvação da nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do Reino, a serviço do Eterno, até o dia da glória. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar sempre juntos aqui na ONTV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Independentemente da forma como você esteja conectado à internet, nós estamos juntos através do www.ontv24horas.com.br, na sua TV Smart, através das redes sociais da nossa plataforma digital, da nossa TV, seu computador, enfim, independentemente do dispositivo que você estiver conectado à internet, nós estamos juntos 24 horas. E para os irmãos que estão em busca de uma especialização no que se refere à teologia, ao estudo específico da Palavra de Deus, nós temos o Instituto Teológico Brasil, em que nós temos já 9 cursos à disposição, com as matrículas abertas para os irmãos que buscam esse entendimento, desde o curso de teologia básico até bacharel em teologia, juiz de paz, capelania, curso para obreiros. Nós temos vários cursos. Acesse a nossa plataforma, em que você irá receber o seu certificado. É 100% EAD, totalmente online, digital, inclusive as avaliações, em que aprovado, você irá receber o seu certificado de valor eclesiástico, não é mesmo? Em que você terá realmente todo o conteúdo da melhor qualidade para a sua especialização e conhecimento no que se refere à palavra de Deus. Então, nós precisamos disso, meus irmãos. Acesse www.institutoteologicobrasil.com.br e venha se tornar um especialista no assunto junto com a gente. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração.
despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.